Olá, eu sou a Nayara e no episódio de hoje temos a doutora Vanessa Coutinho, que vai nos contar sobre o prognóstico versus diagnóstico no combate da sinomose, doença que é tão presente e desafiadora na rotina clínica de pequenos animais. A doutora Vanessa é graduada em Medicina Veterinária pela Universidade de Santo Amaro, Unisa, com mestrado em Ciência pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Além disso, possui pós-graduação nas áreas de Odontologia Veterinária e Clínica Médica de Cães e Gatos, ambas pela Anclivepa São Paulo. Desde 2013, coordena o curso de especialização em Clínica Médica de Cães e Gatos na Anclivepa São Paulo e, desde 2019, lidera a pós-graduação em Atualização Clínica Hospitalar voltada a médicos veterinários dos hospitais públicos. Olá, doutora Vanessa, seja muito bem-vinda ao VetSmart. Queria agradecer ter topado aqui a presença para falar um pouquinho desse tema que é super pertinente no dia a dia, né? A sinomose. Com certeza. Eu quero também começar agradecendo, agradecendo o convite, agradecendo a Aléria, a VetSmart, pela oportunidade. É sempre bom poder falar de medicina veterinária e, sobretudo, sobre clínica médica, que é o que eu amo fazer. Mas, brincadeiras à parte, falar sobre temas importantes e levar boas informações, disseminar boas informações, ajudar com que os nossos colegas fiquem mais bem preparados para o dia a dia. Com certeza, e ainda com essa incidência tão grande que tem, né? Conhecimento nunca é demais. Não, jamais, jamais. Então, bora começar o nosso papo, doutora. Vamos lá. A gente sabe que a sinomose é um tema muito presente na rotina clínica, né? E por causa da alta incidência e da alta mortalidade. Há quanto tempo temos registros de sinomose aqui no Brasil e como essa realidade vem mudando ao longo dos anos? Tá. Infelizmente, a sinomose ainda faz muito parte da nossa rotina, né? Eu digo infelizmente porque é uma doença grave para a qual nós temos vacina, né? Sim. Então, a gente tem vacina, porém, poucos animais ainda, recebendo vacina. Então, ela ainda faz parte da rotina do clínico de pequenos animais. Relatos aí, do início, em 1746, na América do Sul, no Peru. E no Brasil, os primeiros relatos falam no começo do século XX. Então, 1920, 1940 tem alguns relatos. E é lógico, que quando chegou, levou ao óbito, muitos e muitos animais. Não que ainda não leve, infelizmente, muitos animais ainda vêm a óbito por conta de sinomose. Mas é lógico que lá atrás foi muito pior, Quando chegou, realmente foi algo muito mais avassalador. A vacina, vem ajudando com certeza, muito embora a gente ainda tenha, uma baixa porcentagem de animais que são vacinados, mas a vacina vem ajudando bastante, mas ainda é um sinal de alerta, Muita evolução, com certeza, então a gente só tinha diagnóstico clínico, Hoje a gente tem opções, a gente tem como conseguir fazer um diagnóstico mais assertivo, fazer o tratamento também mais adequado, mas ainda assim, ainda é um problema pra gente aqui no Brasil. Sim, mesmo com a evolução, tendo todo o suporte, ainda acaba sendo muito, muito alta essa incidência, doutora? E falando nisso, a gente vê que a morbidade pode chegar até 75% e, às vezes, a mortalidade ultrapassa os 90%. Por que essas taxas são tão elevadas? É multifatorial, vamos dizer assim, Então, alguns fatores, vamos falar sobre eles. Então, assim, primeiro que é uma doença multissistêmica, então ela ataca sistemas diferentes de forma concomitante. Isso é muito deletério para o organismo, Então, ela vai atacar sistema respiratório, trato gastrointestinal, sistema nervoso. É um conjunto, É um conjunto. É uma doença imunossupressora, Então, o vírus da sinomose, ele ataca as células de defesa, ataca linfócitos. Então, essa imunossupressão que a doença causa também é um fator agravante, porque ela vai abrir portas para infecções secundárias, infecções bacterianas, oportunistas, que vai causar mais danos à saúde desse animal. Uma possível piora de quadro, doutora? Com certeza, Porque aí você não tem só um problema, você acaba tendo mais problemas. Além dela atacar sistemas diferentes, ela ainda deprime o sistema imunológico, Prejudica a maneira como esse animal tem para responder,
uma via de transmissão fácil, né? Então, né, por inalação de aerossóis, né? Então, super fácil da gente ter essa transmissão acontecendo. Quer dizer, se você fala com um tutor, né, dos cuidados do animal filhote, que ainda não recebeu vacina, eles falam, não, doutora, mas assim, ele vai no meu colo. E a gente fala, não adianta, porque a gente não precisa de um contato físico para a doença acontecer, né? Para essa transmissão acontecer. Então, estar no mesmo ambiente, inalar essas partículas já é o suficiente, né? Então, além disso, a gente tem que lembrar dos fômites, né? Que aqui também é um agravante. Então, a gente tem que ter todo esse manejo de fômites que a gente também pode ter como transmissão, né? Uma doença que mais ou menos 7 dias aí, mais ou menos, a gente já tem transmissão, já tem eliminação de vírus para o ambiente, então podendo também, né, contaminar outros animais. Então, e às vezes está coincidindo com o começo das manifestações clínicas ali, né, de 7, 14 dias, 8 dias. O animal às vezes nem tem sintoma, ou está com sintomas muito brandos, muito inespecíficos, que às vezes a pessoa ainda nem pensou em uma sinomose, e ele já pode estar ali fazendo essa transmissão. Então, tudo isso, eu acho que ajuda para que a gente tenha esse quadro, que é um quadro nada satisfatório pro animal. Sim. E muitas vezes, até falando, né, do pet tá no colo do tutor, eles são tão pequenininhos, tão frágeis, né? E às vezes o tutor não tem essa concepção de que pode ter essa transmissão, né? Por aerossóis, como você mencionou. É muito comum eles falarem, mas ele não vai brincar com outros cachorros. Não vai ter contato, não vou colocar ele no chão. Não vou colocar ele no chão, Sim. E aí, entra muito a nossa comunicação, né? Eu sempre falo muito de comunicação. A gente precisa conversar com o tutor, porque aquilo que parece muito, muito óbvio pra gente, não é óbvio pro tutor, né? Então, o óbvio precisa ser dito, né? Então, a gente tem uma obrigação, um dever nosso como veterinário, com certeza. Com certeza. E, doutora, falando um pouquinho da relação entre prognóstico e o diagnóstico, qual que é essa relação quando nós falamos de sinomose? Tá, o diagnóstico, né, eu como uma pessoa que trabalha com clínica médica, eu sempre vou falar que a gente precisa começar com o diagnóstico clínico, né, então a gente precisa saber esse histórico, né, a anamnese é redundante, né, mas ela é sempre completa e bem feita, né. Precisa, né? Precisa, e as pessoas têm uma tendência de, não sei, acha que é algo muito simples, querer pular, a gente não pode pular etapas, né, então a gente precisa fazer muito bem essa anamnese. A anamnese sempre é completa, essa é a redundância, né? Às vezes detalhes podem passar desapercebidos quando a gente pula uma etapa. E às vezes a resposta está no detalhe, né? Tá ali todo o contexto. Então a gente precisa começar, né, com essa parte do histórico completo desse animal. E aí a gente traçar uma linha, né? Uma linha de raciocínios. E ver as nossas possibilidades. Então, tendo, né, uma suspeita, por exemplo, né, no caso aqui de sinomose, buscar, né, os testes, os meios diagnósticos assertivos o quanto antes. Por quê? Porque a gente está aqui falando de uma doença com prognóstico de moderado, né, a ruim. E que a gente precisa fazer manejo, a gente tem que fazer o isolamento desse animal, uma doença transmissível. Então, o prognóstico, ele não é dos melhores. E se a gente não traça um diagnóstico, não tem um diagnóstico assertivo de forma rápida, esse tratamento, né, o início do tratamento vai sendo protelado, né? Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, e vai achando e não acha nada, né? E às vezes a gente não tem esse tempo, né, doutora? E às vezes não tem esse tempo. Então, para o animal, esse tempo é muito importante. E eu sempre falo que o que a gente visa é o bem-estar do nosso paciente, né? Do animal. Então, a gente busca um diagnóstico rápido para o prognóstico ser um pouco mais favorável para o nosso paciente, né? Então, a gente começar com um tratamento mais eficaz, da forma mais rápida possível, porque foi aquilo que você falou. Não dá para ficar perdendo tempo. Sim, com certeza. É muito importante a gente ter essa agilidade, esse pensamento. Né? E já falando um pouquinho mais no detalhe sobre a parte de diagnósticos, quais são as possibilidades de testes que temos hoje no mercado? Então, como a gente falou lá atrás, né, a gente já tinha o diagnóstico clínico e, né, eu sempre falo que é uma dádiva, né, a evolução, a área da saúde, né, com certeza, sempre em evolução, necessário.
Então, antigamente, né, só o diagnóstico clínico, a gente ainda, né, enfatizando, usa muito isso, a gente precisa desse histórico, dessa anamnese, para a gente traçar as nossas, né, nossa linha de raciocínio, nossas suspeitas, pensando em sinomose, né? Então, a gente vai ter algumas possibilidades. Mas sempre a gente tem que pensar o que a gente busca e qual é o momento, né? Porque não adianta a gente ter um excelente método se você escolhe ele num momento que não é o melhor momento para aquele teste, né? Então, por exemplo, a gente tem o PCR, né? Um exame bastante sensível, muito utilizado, né? Que a gente, no PCR a gente busca o material genético. Então, aqui a gente busca o material genético do vírus da sinomose. Então, bastante sensível, muito utilizado. Porém, a gente tem que saber onde buscar esse vírus, em qual tipo de amostra, em qual momento da doença, né? Lá no comecinho da doença, quando muitas vezes o animal está com uma sintomatologia muito inespecífica e que o veterinário ainda nem suspeitou, né, de sinomose, a gente vai usar amostras, por exemplo, como sangue, plasma, de mucosa, de secreções, saliva. Porém, se você, mesmo com um PCR, que é um teste bastante sensível, se você for tentar buscar nessas mesmas amostras um animal que já está, né, em mais uma evolução de mais dias, nessas amostras, né, você pode não conseguir encontrar uma carga viral que consiga te dar uma resposta. Então, com o decorrer dos dias, principalmente naqueles animais que já têm sintomas neurológicos, que a gente sabe que esse vírus já passou a barreira hematoencefálica, então, nesses casos, líquor, né, e a urina, porque na parede da bexiga, a gente tem o vírus se alojando ali na parede da bexiga. Até uma maneira dele tentar se camuflar, né? Porque por mais que seja uma doença, né, imunossupressora, de alguma forma o organismo vai respondendo. Na parede da bexiga, ele fica mais alojado. Então, em casos, né, mais avançados, de mais dias, a urina vai super bem. Então, não adianta só a gente pensar no teste, a gente tem que pensar também na amostra, né? E esse animal, ele vai eliminar o vírus pela urina, às vezes, né, já com 5, 7 dias, e ele pode eliminar por 60, 90 dias. Ele pode fazer eliminação pela urina, tá? Então, é um fator bem importante, até quando a gente pensa na perpetuação da doença, tá? Então, né, PCR é um teste bastante utilizado e sensível, demora aí, né, uma faixa de uns 3 dias para ficar pronto, pra gente ter resultado. Nós temos os testes de imunocromatografia, que também são muito bons e também sensíveis, mas da mesma forma eu preciso usar essa mesma linha de raciocínio que a gente acabou de conversar. Qual momento eu busco qual ferramenta, né? Por isso que é importante o histórico clínico do paciente. Com certeza, né? Parece que eu sou redundante, né? Que eu só falo, né, de diagnóstico clínico, de anamnese, mas não tem como, né? Quando sapatos não há argumentos, né? Com certeza. Então, por exemplo, nossos testes rápidos, né? Então, imunocromatografia, que a gente vai ter ali na janelinha, né? Então, a gente vai ter a linha de teste e a linha do controle. Quando a gente tem, né, a reação, né, ali, antígeno-anticorpo, isso se cora. Então, além da linha de controle, a linha teste também se cora e te mostra que ali sim teve, né, uma reação antígeno-anticorpo. Então, você consegue ter um resultado positivo ou negativo. Então, quero saber se esse animal tem a doença, ele vai me dar positivo ou negativo. Bastante sensível, muito utilizado, rápido, né, resultado sai na hora, mas é a mesma coisa. Se já tiver mais dias de evolução da doença, não adianta a gente buscar onde a gente sabe que não vai ter. E aí você vai ter um falso negativo, né? E nisso, um fato que a gente tem, né, um fator que a gente tem que prestar atenção é na bula do seu teste. Porque se você tem um teste, né, um animal que já tenha, sei lá, 10 dias de evolução, ou a gente vai fazer líquor, ou a gente vai fazer urina. Vou fazer urina. Então, tá bom. Mas aquele teste, ele tem na bula que pode ser usada a urina como amostra? Isso é bastante importante, né? Que, inclusive, o teste da Aleri tem essa indicação de, né, na bula de a gente poder usar a urina como amostra.
Então, para os casos com mais dias, né, de evolução, é perfeito. É recomendado, né? Exatamente, totalmente recomendado. A gente tem sorologia também, que aí a gente busca avaliar se esse animal ele já reagiu, né? Já teve contato, já teve resposta, né? E aí eu não consigo te dizer, eu avalio se ele teve resposta, se é média, se é baixa, se é alta, mas eu não consigo te falar se ele reagiu, né, a uma vacina ou se ele reagiu a doença, né? E só lembrando que ele pode ter tido contato com o vírus da sinomose. Esse animal pode debelar, né? Não desenvolver a doença, isso de 50% a 60% dos casos isso acontece, tá? Então, não é porque todo animal que entra em contato com o vírus que ele vai desenvolver a doença. Então, de 50% a 60% desses animais, eles não vão desenvolver a doença, mas eles vão sim, né, produzir esses anticorpos. E se você fizer uma sorologia, você vai conseguir ver que esse animal, ele pode, nossa, mas nem sabia, né, que a gente fala, né, ele foi assintomático. Então, isso é um fator importante também. E na sorologia a gente consegue também avaliar isso. Perfeito. E entrando um pouquinho mais no detalhe do teste sorológico, ele é realizado somente em laboratório ou já temos alternativas seguras para o uso em consultório? De novo, né, a dádiva da evolução. Graças a Deus, né? A medicina evoluindo, a área da saúde evoluindo, a gente tem sim, né? Os nossos testes que a gente pode fazer no consultório, no hospital, para quem trabalha em domicílio, que hoje é, né, É bem comum, né? uma vertente bem comum das pessoas que trabalham em domicílio. E interessante até que, né, os testes da Aleri, eles não necessitam de refrigeração, então para quem trabalha em domicílio Ajuda é mais muito. tranquilo, né? Lógico que o pessoal leva, né, todos os equipamentos, mas é muito mais tranquilo, né? Então, dá sim para ser feito dentro, né, do seu ambiente de trabalho, de forma rápida, resposta na hora, sem, né, estresse do animal, sem ter que ficar se locomovendo. Então, a gente tem essa ferramenta e ajuda bastante, mas eu sempre falo que os veterinários também, eles têm que saber as ferramentas, né? Eles têm que ter essa noção das ferramentas que eles têm nas mãos, né? Que eles podem ter ali para uma resposta rápida, segura, assertiva, né? A gente tem que saber também usar as nossas armas, né? Com certeza. É muito importante, né, doutora? E, doutora, como o veterinário deve escolher entre o teste sinomose AG e o AC da Aleri? Tá. Vai de encontro com aquilo que a gente falou agora há pouco, né? A gente tem que saber o que a gente quer, Tá. Né? Então, um teste é para uma coisa, outro teste é para outra coisa. Embora os dois sejam envolvendo a sinomose, e aí a pessoa pode usar de forma errada, né? Não sabendo o que ela busca e depois achar que o teste não é bom, né? Então, isso é uma pergunta bastante importante. Então, o teste AG, a gente busca o antígeno. Eu quero procurar ali, né, o causador da doença. Então, eu estou procurando o vírus da sinomose. Então, que é aquele teste que a gente conversou, né? Ele vai corar a linha positiva, né, a linha de teste, deu positivo, tenho a doença, deu negativo, não tenho a doença. Então, eu estou querendo detectar o vírus. Quero detectar a infecção viral. Estou com suspeita que esse animal está com sinomose, vou fazer o teste. Diferente do teste de sinomose AC, que esse teste, ele busca, né, o intuito dele é a gente controlar a imunidade desse animal. Eu quero ver se ele teve produção de anticorpos. Se é porque ele tomou uma vacina, se é porque ele teve contato com o vírus, desenvolvendo doença ou não, não sei. É anticorpo materno? Não sei. Mas eu tenho uma resposta ali se ele tem ou não resposta, né? Se ele teve produção de anticorpos. Então, a gente tem ali a resposta em baixa, média ou alta concentração. O animal que tem alta concentração e média concentração é um animal que está protegido. O animal que tem baixa concentração é um animal que você vai precisar dar atenção aí para ele, né? Então, provavelmente tomar a vacina, enfim. Mas, assim, ele é um teste pensando em medicina preventiva, que é algo que deveria ser mais falado e deveria... De novo, o médico veterinário saber a ferramenta que ele tem em mãos, né? Então, eu não vou usar esse teste para saber se esse animal está doente. Sim. Agora, por exemplo, eu adotei um cão que eu não tenho histórico e eu tenho um animal em casa.
eu quero ver como é que ele tá, ele já tomou vacina, mas agora eu fiquei com um pouco de medo, porque eu vou introduzir um novo animal, que ele pode ter sinomose, ou já tem diagnóstico de sinomose, eu faço esse teste, né? Tem um animal idoso que já teve algum tipo de hipersensibilidade com vacinação no passado, e eu quero ir controlando, né? Vendo como que tá essa imunidade para ver se eu preciso refazer vacina ou não. Esse é o teste. Então, eles, embora envolvam a mesma doença, eles têm finalidades diferentes. E é muito importante o veterinário ter essa consciência, porque aí ele faz... ou ele faz no momento, né, não utilizando a amostra certa no momento certo, ou ele pode fazer, né, por exemplo, eu quero saber se ele está doente agora e faço o AC. Aí eu não vou saber se ele está doente agora, né? Então, eles têm essas finalidades diferentes e as duas, se bem utilizadas, são excelentes. Perfeito. E você deu uma pincelada sobre a questão da interferência ali no momento da vacinação, doutora. Os testes da Aléria apresentam interferência vacinal? Então, de novo, né? Tirando esse teste, que é o teste AC, né? A sinomose AC, que é o teste que eu justamente tenho interferência vacinal, porque eu quero realmente avaliar, até uma das recomendações é eu avaliar a resposta desse animal para uma vacina que ele tomou. Os demais testes já não, né? Então, quando a gente está falando do teste AG, a gente não tem interferência vacinal, né? E isso é excelente, porque se eu estou com uma suspeita de um caso que eu acho que possa ser sinomose, né? Eu acho que ele está com a doença. Eu preciso isolar esse animal, eu preciso começar o tratamento dele de forma mais rápida. Eu vou fazer esse teste, e se ele não tem interferência, e eu vou saber se ele tem ou não a doença, e aí eu tenho como agir de forma rápida e assertiva. E, doutora, os benefícios de realizar a testagem ali no consultório, na clínica, no hospital, eles vão além da rapidez ali no resultado, certo? Com certeza. Muito embora a rapidez no resultado seja um fator, né, assim, que já fala por si só, porque quando eu tenho uma rapidez no resultado, eu tenho rapidez no diagnóstico, tenho rapidez no tratamento, tenho, né, um tratamento começando de forma mais rápida, mais eficaz, podendo dar mais qualidade de vida para o meu paciente. Só aí, né, só essa agilidade já é benéfica o suficiente. Mas a gente tem que pensar que, por exemplo, é um animal que tem uma doença infecto-contagiosa. Ele vai se locomover para outro lugar para fazer um teste, para realizar um teste. Ele pode estar, né, transmitindo essa doença para outros animais. Estresse de locomoção. O tutor, ele tá num momento ruim, né? O pet dele tá ali com uma doença que a gente está suspeitando, né? Não tenho a resposta, né? Que é uma suspeita de uma doença grave, que ele já ouviu falar, ou já teve algum animal que veio a óbito, ou de um vizinho, de um parente, ele sabe que é uma doença que não brinca em serviço. Então, vai gerando aquela ansiedade e a gente tem uma resposta ali, na hora, né? Você mesmo, você é o veterinário, você mesmo vai conversar com ele, olha, deu positivo, mas olha aqui, o tratamento é esse, a gente já vai começar. Tudo isso agrega valor, né, à sua consulta. Fortalece mais essa relação do tutor com o veterinário, né, que é bastante importante, mais confiança, porque, pensa, é um teste rápido, ele vai sair ali na hora, né? Você vai ter um diagnóstico assertivo, você não vai falar, olha, vai para casa, eu acho que ele tem, não, eu tenho certeza, ou eu não tenho, ou é ou não é, né? Então, tudo isso é muito válido, né? Então, menos estresse e você mesmo poder já dar essa resposta, porque quando a gente tem essa relação de confiança, é muito melhor quando a gente mesmo já pode conversar com o tutor, já dar essa resposta, já, né? Falar o que a gente tem que conversar, falar de próximos passos, de prognóstico, o que eu espero, né? Como que eu espero, isso é bem importante. Perfeito. E, doutora, sobre os testes rápidos aqui da Aléria, o AG e o AC, como é que faz ali na coleta? Normalmente, às vezes, se você não está num consultório, no hospital, você está no atendimento volante sozinho. Como é que é feita essa coleta desse teste, o uso desse teste? É bem tranquilo, né? Porque se você depender do momento da doença, então é uma fase inicial, você vai, né? É mucosa, né? É saliva, então é bastante... bem simples de você fazer essa coleta, né? Vai
o sangue, você pode transportar e de repente até fazer na sua clínica, Uhum. mas se você optar por fazer pelo líquor, né, então você vai ter que fazer isso no ambiente da sua clínica, que esse animal vai ter que ser anestesiado e tudo mais. Mas mesmo nos casos que a gente já tem mais dias de evolução, a gente tem a opção da urina, Uhum. né? Então, que é uma opção que você não vai precisar anestesiar esse animal, você vai precisar centrifugar essa urina e você vai fazer ali nos seus testes, é bem tranquilo. Bem, perfeito. E nós falamos um pouquinho sobre a patologia, o prognóstico, o diagnóstico, mas doutora, qual o tratamento? Tratamento. A gente começa dizendo que é uma doença viral para a qual não temos um antiviral específico. Ponto, né? Até esse momento. E que a gente vai fazer tratamento, né? O tratamento sintomático. Uhum. E aí a gente já tem que ter a certeza de que não é uma receita de bolo, porque é um tratamento sintomático. Esse animal tem alguns sintomas, esse tem outro, e eu vou ter que tratar de forma individual. Então, não dá. Primeira coisa, não dá para generalizar e achar que vai tratar todos de forma igual, porque isso não vai acontecer, não existe essa possibilidade, né? E antes da gente pensar no fármaco, no remédio, a gente tem que pensar no animal, em conforto. Então, pensa que é um animal que ele pode estar com dificuldade de se alimentar, com dificuldade de se levantar, né? Então, só de você ajudar nesses pontos básicos, sabe? Ajude esse animal a levantar, a se locomover um pouco, ele se mexer, né? Melhora essas dores articulares que ele pode estar ficando deitado muito tempo, ajudar ele a se alimentar, mantê-lo limpo, né? Um animal que pode estar com diarreia, mantê-lo limpo, num local seco, quentinho, sabe? Pensar em conforto, lubrificar o globo ocular. Esses animais, muitas vezes, eles têm, né, o olho seco, esse ressecamento do globo ocular. Só imagina você com o olho ali seco, o incômodo que não é, né? Então, lubrificar os olhos. Lógico, mas pode ser que ele esteja desidratado e precise de uma fluidoterapia? Provavelmente sim, a gente vai fazer de forma individual. Ele pode ter uma infecção bacteriana oportunista por conta da imunossupressão? Pode. Vamos tratar com antibiótico? Vamos. Qual? Vai depender. Então, assim, aonde que a gente está com a infecção? É urinária, né? Tem uma Ehrlichia junto, porque é comum também, pode acontecer. Então, a gente vai avaliando. É um animal que está com crises epiléticas, vai usar anticonvulsivante, a gente vai fazer tudo que esse animal precisa, mas o que eu sempre falo é, antes de pensar no remédio, pensa no conforto, porque esses cuidados básicos, eles fazem toda a diferença. Toda a diferença. Pensa que aquele animal que está lá em decúbito, de você fazer uma movimentação, ajudar até a fazer uma reabilitação, enfim, ele precisa desses cuidados básicos, né, que vão além do remédio, mas que para mim são extremamente Essenciais, né? importantes, extremamente. Maravilha. A gente sabe, né, que o tutor tem um papel super importante na saúde do pet, nesse caso não pode ser diferente, né? Então, além de todos esses pontos que você relatou agora, você acha que tem algum outro ponto que o tutor consegue auxiliar o médico veterinário na luta contra a sinomose? Ele tem que entender que ele faz parte disso, né? E aí eu falo de novo da comunicação, né? Mas ele deveria saber. Não, ele não deveria saber. A gente que tem que comunicar. E aqui eu acho que, eu sempre falo isso, do médico veterinário da família, né? Igual antigamente nós tínhamos o médico da família, aquele clínico, né, que cuidava de todo mundo da casa e tal. A gente ter o médico veterinário da família, aquele médico veterinário que acompanha aquele animal desde que, né, de filhote, ou enfim, desde que ele esteja com aquela família, né? E essa relação, ela vai amadurecendo, é uma relação que ela vai virando uma relação de confiança, né? E aí fica mais fácil quando a gente tem essa relação de confiança, a gente comunicar isso com o tutor e dele entender que ele tem a parte, assim, a parte dele. E ele, quando ele entende, ele consegue agir de forma mais assertiva, né? Então, ele entender que ele tem a obrigação, né, de levar esse animal para consultas, para visitas ao veterinário. Não é, quando é filhote, depois com 10 anos, né? Ou quando tá muito mal, né? E a gente falar de vacinação desde lá, né? Lá do bebezinho, né? Eu sempre falo que a primeira consulta é aquela consulta que demora um tempão, né? Por quê? Porque a gente tem que dar todas as informações. Todas, é nossa obrigação passar todas as informações. É lógico que
às vezes o tutor não consegue assimilar tudo naquele primeiro momento. É muita coisa. É muita coisa. Mas a gente, ao longo do tempo, né, nessa relação que a gente vai construindo, das visitas e tudo mais, a gente vai relembrando alguns pontos, né? E a vacinação é um ponto que a gente tem que falar desde sempre, desde filhote, desde pequenininho. E a gente explicar para o tutor, vai relembrando para ele, né? Uhum. Que não é só, muita gente acha que é só quando é filhote, toma uma dose, depois nunca mais, né? Então, a gente tem que conversar com o tutor sobre os protocolos, né? Isso também é de forma individualizada. Para ele entender que ele tem o papel dele e que a vacinação né, pensando aqui na sinomose, ela é o caminho, né? A vacinação é nosso meio de prevenção. Eu brinco que vacinar é prevenir e prevenir é um ato de amor. Com certeza. Né? Com certeza. Bom, doutora, com certeza, né, foi muito bom esse papo, foi muito enriquecedor. Eu queria agradecer a sua presença aqui conosco em VetSmart, em parceria com a Lery, para falar sobre esse tema que é muito importante e, de novo, tão presente na rotina clínica e tão devastador em muitos casos. Né? Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, de verdade, né, poder falar de assuntos importantes, relembrar pontos, mesmo que seja com coisas, né, curtinhas, bem pontuais, mas eu acho que quando a gente leva a informação, a gente faz com que as pessoas estejam mais bem preparadas, né? Então, receber informação e saber utilizar. Então, de novo, a gente ter noção que é uma doença que ainda assim está no nosso meio. Existe vacina, a gente precisa falar com o tutor, a gente precisa fazer os protocolos de vacinação, de prevenção e lembrar que a gente tem nas nossas mãos meios para chegar a diagnóstico e também para fazer essa coisa da medicina preventiva, da gente controlar a imunidade. A gente tem que saber que a gente tem armas poderosas na nossa mão, né? Então, falar mais de prevenção e de medicina preventiva. Então, agradecer a Lery por essa oportunidade, né? E por esses testes que ajudam tanto a gente na nossa rotina. Perfeito, maravilha. Muito obrigada. Obrigada. Este episódio tem o patrocínio da Lery e todas as informações técnicas dos produtos, apresentações, indicações, assim como vídeos, estudos relacionados e uma série de conteúdos estão disponíveis nas páginas dos produtos no VetSmart. É só acessar e conferir. E lembrando que agora todos os ouvintes podem selecionar e ouvir temas semelhantes em um só clique na nossa playlist. Não perca a oportunidade de participar da comunidade VetSmart, a maior e mais completa comunidade de medicina veterinária do Brasil. Lá você pode interagir com colegas, compartilhar materiais de estudos, casos clínicos, experiências e ainda tirar dúvidas sobre diferentes temas. Acesse o site comunidade.vetsmart.com.br.